Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. E vou falar aí nesse vídeo a respeito do Bob Navarro. Então vou colocar assim, Bob Navarro 2. Porque eu já gravei um anterior, que exclusivamente falando do Bob Navarro. E acontece o seguinte, por que eu estou falando dele? É um ex-aluno do meu professor Hélio Couto, e não sei quantos seguidores ele tem, que também muitos deles são ex-alunos do professor Hélio Couto. Eu entrei num grupo do Bob Navarro, que é a portaria, para participar da escola dele, a Escola de Lúcifer, EDL. Então, o que essas pessoas pensam? Pelo menos foi o que essas pessoas falaram. Teve um que disse assim que o Bob Navarro é o próprio Deus, é o criador do universo. Teve outro que disse assim que o Bob Navarro é o filho predileto de Deus. Então, assim, eu não entendi muito bem, mas ele é melhor do que Jesus Cristo para essas pessoas. Então, esse tipo de raciocínio é um raciocínio assim, eu fico tentando encontrar alguma palavra para poder associar o entendimento dessas pessoas, mas não, de fato, é algum tipo de psicopatia. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, o Hitler, Adolf Hitler. Com algumas técnicas, com algum conhecimento, com influência, com muita influência, ele conseguiu, parece que assim, pela dimensão do que ele fez, parece que ele hipnotizou, um tipo de hipnose nas pessoas. Digamos assim, um delírio, um tipo de delírio. Com o Bob Navarro, imagina essas pessoas, eles falam assim que ele vai ser o rei do planeta Terra, né? Então, assim, eles tratam as pessoas assim. Por exemplo, eu, que sou filósofo, entrei no grupo, aí quando se entra no grupo, lá no grupo não pode ter nenhum tipo de conhecimento, tem que ser uma pessoa completamente ingênua, que não tenha nenhum estudo. Porque eu, por exemplo, eu sou filósofo, eu tentei conversar com essas pessoas em argumentos, eles não reconhecem, por exemplo, Sócrates, não reconhece Platão, não reconhece a física, não reconhece nada. Eles criaram como se fosse um mundo deles. O problema dessas pessoas é que esse mundo deles, eles utilizam os elementos que estão aqui no mundo normal. Que as pessoas, por exemplo, tem um monte de religiões diferentes que falam a respeito de Cristo, que falam a respeito de Deus. Mas essas muitas religiões, como eu vejo por aí, elas não falam assim, vamos pegar um exemplo, Testemunha de Jeová. Elas respeitam as outras religiões. A Igreja Católica respeita as outras religiões. A Igreja do Edir Macedo respeita as outras religiões. Enfim, as religiões que eu conheço, todas elas respeitam as outras, principalmente as cristãs. Agora, a do Bob Navarro, porque só pode ser uma religião, porque não é ciência. Então, por que assim, eu me dediquei a falar nesse tempo que eu estou dedicando aqui a falar desse assunto? Porque eu conversei com algumas pessoas dessa escola e eu vi que não são todos drogados, porque a maioria são drogados, são pessoas assim, com distúrbio como uma entropia psíquica. Então, assim, são pessoas que, bom, elas precisam apenas de um tratamento
psicológico para poder... Porque essas pessoas nessa escola do Bob Navarro, a maioria delas, pelo que eu percebi, parece que não trabalham, né? Não trabalham, é um mundo criado. Eles têm, parece que um sítio, não sei aonde que é esse sítio, e lá eles plantam maconha, eles com certeza eles têm facilidade de conseguir drogas, porque a maioria são drogados. Assim, alguns deles me abordaram e explicitamente falaram que são usuários de droga. E eles falam palavrão, são pessoas que tem algumas pessoas educadas no meio. E eu percebi que a frustração do Bob Navarro é que ele, como Emile Durkheim, por exemplo, ele viu que não tinha como ele ter um espaço assim como Sócrates tem na filosofia. O que ele fez? Ele inventou a sociologia. Então como Bob Navarro, ele viu que não tinha espaço para ele concorrer com o professor Hélio Couto, porque o maior expoente da mecânica quântica no mundo, nós podemos falar que entre os maiores está Hélio Couto, não apenas pelo conhecimento, mas além do conhecimento, pela aplicação da mecânica quântica. Como exemplo, a ressonância harmônica. Eu fiz a ressonância harmônica, conheço várias pessoas que fizeram e também, como eu, tiveram êxito, eu tive êxito. Então, assim, no geral, eu diria para vocês que são alunos do Bob Navarro, eu diria assim, porque nessa turma não são pessoas apenas desonestas. Tem ali, eu percebi que tem algumas pessoas que estão acreditando que é verdade aquelas alucinações do Bob Navarro. Porque quando nós estamos... Se tratarmos de ciência, ciência é uma coisa que ela tem como repetir. Ela pode ser aplicada inúmeras vezes. Acende uma lâmpada, foi lá e tocou na lâmpada. Acendeu, agora apaga. Apagou. Então a ciência, ela pode se replicar. Agora, o que o Bob Navarro faz não é ciência. As pessoas lá desse grupo, então até com o objetivo de ajudar essas pessoas, eu estou assim, gravando esse vídeo. Então não é ciência, por quê? Porque só o Bob Navarro sabe o que ele está falando. E as pessoas que o seguem, como um tipo de transe. Que essas pessoas, talvez pelas drogas que elas utilizam, e elas já querem acreditar naquilo, aí elas seguem aquele movimento. Como nós vemos, por exemplo, em cultos aí de igrejas, que as pessoas doam carro, doam casa, ficam sem nada, já assim, sem nada não, mas doam dinheiro em quantidades expressivas para essas igrejas. É um tipo de transe que a pessoa entra ali, talvez pelo desespero. Pode ser que a pessoa possivelmente teria algum transtorno assim mais grave, psicopático, e aí ela conseguiu ali naquele meio. E eu percebi também que, como eles têm assim um estilo anarquista, né? Tatuagens, desrespeito, palavrões, não reconhecem a sociedade. Como que a pessoa pode levar a sério um movimento desse? Porque a primeira coisa que nós temos que reconhecer é a sociedade. Eu estou inserido em uma sociedade. Para eu poder me alimentar, eu tenho que fazer a compra. Para eu poder ter o dinheiro para fazer a compra, eu tenho que ter o meu trabalho.
E eu preciso que a pessoa que venda, que tem o supermercado, ela tenha lá produtos lá. Esses produtos são produzidos por outras pessoas. Então, assim, a sociedade funciona, é um conjunto de elementos. E essas pessoas do Bob Navarro, que seguem o Bob Navarro, então, assim, é até se eu percebesse que não tivesse nenhuma pessoa com capacidade de entender alguma coisa nesse grupo, eu provavelmente não gravaria esse vídeo. Mas eu vi que tem pessoas no grupo que parecem estarem enganadas. Então, o meu objetivo principal é atingir essas pessoas que ainda estão em dúvida ali naquele movimento. Então, eu digo para você assim, pensa um pouco quais são as características de um charlatão. Como, por exemplo, nós já estamos aí falando do Bob Navarro, é um excelente charlatão, para dar o exemplo de como é feito esse tipo de trabalho. Bom, ali o grupo de pessoas ali não aceita uma discussão. Então, por exemplo, eu fiz uma proposta para poder conversar com as pessoas, elas não aceitam uma conversa. Elas querem apenas que qualquer pessoa, para poder conversar com eles, tem que ler os livros do Bob Navarro. Então, assim, eu não vou ler um livro que não tem... porque o que está escrito no livro é uma alucinação, então não é conhecimento. Então, como eu vou ler uma alucinação para poder conversar com um psicopata, com uma pessoa que sofre de um transtorno mental, como é o grupo que é o grupo do Bob Navarro? Não tem como. Porque para eu fazer isso, aí eu teria que entrar naquele transtorno para poder conversar aquela linguagem daquelas pessoas ali que sofrem aquela patologia. Uma patologia coletiva, mental, psíquica. Uma coisa diferente, extremamente diferente. Eu ainda não conheci um grupo assim. Porque, por exemplo, o simples fato de eu tentar conversar com o Bob Navarro, aí as pessoas do grupo já me atacaram com palavras, me falaram que eu sou arrogante, me falaram que eu não sei nada. Eu até citei um dos modelos assim, que é muito utilizado para esse meio, anímico. Eu citei Hélio Couto, eu citei Allan Kardec. Aí eles falam assim que Allan Kardec é poeira. As pessoas não têm argumentos, as pessoas desse grupo. O foco, o objetivo ali é só proteger o Bob Navarro. E fica uma coisa assim, como eles parece que é um grupo que tem ali, as pessoas ali é de uma classe social que eles são um pouco mais favorecidos, provavelmente não precisam trabalhar, como eu disse, porque é a minha percepção. Aí eu não sei, quem estiver vendo esse vídeo aí que conhecer o Bob Navarro ou alguma pessoa desse grupo e quiser falar alguma coisa que seja real desse grupo, para até mesmo ajudar essas pessoas que estão ali sofrendo então assim, as pessoas que estão ali nessa prisão mental, porque eles parecem aprisionados, a mente deles. Se você, qualquer coisa que você falar com ele, eu tentei conversar com as pessoas desse grupo, eles não sabem conversar, eles sabem só xingar um palavrão, ofender, gritar, eles gritam. Então assim, aí eu entendo até que é interessante esse tipo de delírio, porque assim, aparentemente muitas pessoas olham assim, nossa, é um movimento novo, é esotérico, mas poderia ser mais bem qualificado como esquizotérico.
nem esotérico chega a ser o movimento. É realmente um episódio triste. E assim, parece que são muitas pessoas, parece que tem mais de 5.000 pessoas. Os meus vídeos têm muito poucas visualizações. Agora, o vídeo que eu gravei com o nome, eu coloquei lá Bob Navarro, aí tem mais de 1.000 visualizações. Os meus vídeos têm 10 visualizações, 15, 20, por aí. Aí aqui eu gravei, eu coloquei o nome do Bob Navarro, tinha mais de 1.000 visualizações. Então o grupo é um grupo grande. E assim, certamente é um grupo que ele é completamente fracassado, porque não cresce. Não tem como crescer um grupo desse, né? Pessoas que têm esse tipo de abordagem, esse tipo de pensamento que não é científico e tentam, porque quando qualquer um, se você quiser chegar lá no grupo, eles têm uma portaria no grupo do Telegram. A portaria é para a pessoa que quer entrar para o grupo do Bob Navarro, primeiro passar pela portaria. Então, assim, o que eles fazem? Eles não vão deixar, eles só deixam entrar para o grupo aquele que é como eles chamam ele de rei, Bob Navarro de rei. Então é assim, você quer ser súdito? Você não quer? Então você é um lixo, você não presta, você... E começa, é um xingamento. É isso que, pelo menos comigo, foi assim. Então aí é um dos motivos que eu decidi gravar esse vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz foi a falta de respeito do ex-aluno, que o Bob Navarro é ex-aluno do Hélio Couto, foi pela falta de respeito do Bob Navarro com o Hélio Couto. E esse agora, o segundo, eu estou gravando para registrar a falta de respeito dos alunos do Bob Navarro comigo. Porque se é uma ciência, tem que poder ser aplicada de forma universal. E 5.000 pessoas não é universal. É claro que nós não vamos pedir a qualidade pela quantidade, claro que não. Mas é um grupo que é totalmente... ele não tem nenhum vínculo com nenhuma característica ou ideia científica. Utiliza da ciência para poder... Você pega lá uma mecânica quântica e começa a inventar história, por exemplo. Não é tão diferente de uma mitologia, né? Ou não é tão diferente de uma ação de qualquer outro tipo de charlatão, porque existem vários. Tem um que apareceu falando assim no meu grupo, é o Gustavo Rego, que a sua vida, ele fala assim, a sua vida ainda não deu certo porque você não fez o meu curso. Aí ele vende o curso dele, aí a vida dele, a própria vida desse Gustavo também não deu certo, né? Assim, não deu certo, é o que ele mesmo fala, se quem conhece ele pessoalmente. E é o estilo do Bob Navarro, o mágico Bob Navarro. Se ele como eles falam, que ele é o filho preferido de Deus. Bom, se ele é o filho preferido de Deus, por que ele não cura o Covid das pessoas? Que o Cristo, ele curava até a morte. Quando morto, ele ia lá até a morte, o Cristo curava. O Bob Navarro, ele nem aparecer, ele aparece, né? Ele tem medo de falar comigo publicamente, porque ele sabe que se tiver uma conversa em um território neutro, nós podemos fazer, por exemplo, uma videoconferência, aí eu posso chamar amigos que, como por exemplo, o Francisco Félix, e posso chamar alguns outros amigos também, o Carlos, o Alessandro, para poder uma videoconferência. Vamos fazer uma live, Bob Navarro, eu vou chamar meus amigos, porque ele tem a verdade. Então, qual que é o medo que ele tem?
Eu não tenho medo de falar em público com ninguém. Agora o Bob Navarro fica escondido. Aí, quer dizer, você que está no grupo, que está ali ainda, porque aqueles que já assim, não tem mais nenhuma perspectiva de sair desse tipo de transe, esses tem uns ali incorrigíveis. Provavelmente são também mentirosos, não tem uma índole. Mas tem pessoas no grupo de valor, pessoas que são sinceras, pessoas honestas. Eu acredito que não tem só desonestos dentro do grupo do Bob Navarro. Se você é um desses, demonstra para mim que o Bob Navarro é real. É bem simples, basta fazer demonstrar. E eu não preciso de livro do Bob Navarro, porque como que você vai ler um livro como eu disse, é simplesmente um delírio. Então, uma pessoa, um psicopata escreve um livro. Para que você vai ler um livro de um psicopata? Porque vamos entender o que é psicopatia. É uma mente doente. Ou seja, uma mente que não consegue entender que isso aqui é um planeta Terra, que religiões tem várias, opiniões tem várias, ciência é uma coisa que é demonstrável, é comprovada. Uma pessoa que não consegue entender isso, ela não consegue interagir com o meio ambiente. Então, psicopata, uma mente doente. Eu não sei se eles fazem algum tipo de prejuízo maior para as pessoas. Aparentemente é só esse tipo de delírio mesmo, são apenas delirantes. Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.